E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui fala o Gabriel e este é mais um vídeo do canal Codificando com Gabriel. E neste vídeo, a gente vai aprender um comando chamado for. Na aula passada, a gente viu um comando chamado while. E este comando, eu falei que ele é um comando de laço de repetição. E o for também é um comando de laço de repetição. Para você que não assistiu, os laços de repetição, eles são comandos onde eles se repetem várias vezes dentro das chaves lá. E geralmente com uma condição para eles pararem. Então, o for, ele também é assim. Vamos ver ele aqui, ó. Aula 11. Então vamos lá. Vamos ver se está executando certinho. Hello World. Certinho. Ok. Agora, o comando for, ele tem uma diferença do while, que eu acho que o for ele é melhor. Por quê? Porque o for, ele já cria uma variável para você. Quando você coloca você pode criar uma variável e você define que essa variável vai somar ou vai subtrair ou multiplicar ou dividir, tanto faz o que você colocar ali, mas a cada vez que ele repetir aquele código que está dentro dele, ele vai modificar o valor dessa variável que você criou. Então, dentro do comando for, você já define a variável, qual é a condição para que ele for terminar e tipo, se a variável que você cria dentro dele for diferente de tal valor ou diferente de outra variável. E depois você também define se essa variável que você criou, ela vai somar mais um, ela vai diminuir mais dois, a cada vez que ele executar o que está dentro dele. E isso é muito bom, porque para vocês que viram o vídeo passado, a gente declara uma variável aqui fora para a gente fazer uma contagem lá dentro. E a gente tem que colocar ela mais um toda vez que executa o código. Aqui não, aqui ele já faz automaticamente. Então vamos ver como o for funciona. E só falando que essa variável que a gente cria dentro dele é local dele, ou seja, ela só é dele, ela não é pública para. Na verdade, se eu crio uma variável int dentro da função my, ela só fica dentro do my. Mas para frente a gente vai ver criando outras funções, ela só vai ficar dentro do my. Aí a gente pode criá-las aqui, ó. Int número é igual a 1. Que quando a gente cria elas fora de funções, que a gente vai ver mais pra frente o que é, a gente torna ela pública. Ou seja, eu posso acessar ela nessa função, eu posso acessar ela em outra função, dentro de um for, dentro de qualquer coisa. Mas, então, isso daqui é uma variável pública. Se a gente criá-la aqui dentro, ela vai ser só dentro dessas chaves decimais. Ela só vai poder ser executada aqui, porque eu declarei ela aqui. Então, é a mesma coisa que ele vai declarar essa variável dentro do for. Então, vamos digitar aqui for e o parênteses. É diferente porque a gente separa em vez de vírgula, ponto e vírgula que a gente usa. Então, em vez de ter primeiro declarar a variável, depois colocar a condição e depois colocar se essa variável vai somar ou subtrair. A cada vez que o for repete o código que está dentro dele, em vez de colocar o vírgula, a gente coloca o ponto e vírgula, ou seja, declara ponto e vírgula. Faz a condição, ponto e vírgula e manda ele somar ou subtrair. Então, vamos ver aqui, ó. A gente vai criar um int número, eu vou chamar só de num, é igual a 0, ponto e vírgula. Não precisa dar o espaço, é só um costume meu para separar. E aí aqui a gente declarou essa variável num dentro do for. Agora a gente coloca a condição, tipo, se num
for igual a 3, aí ele para de executar. E aqui é o que vai acontecer com o num toda vez que ele executar. Tipo assim, tem um system, quer dizer, tem um printf dentro do for. Então, ele executa esse printf uma vez, e aí ele automaticamente já soma o num, sem você precisar colocar nada, que é isso que o for faz. Ele declara a variável, em vez de só verificar a condição, ele declara uma variável e soma ou subtrai variável. E aí, depois que ele executa o printf, ele reexecuta o código. Aí ele vai somar mais um e tal, até esse valor ser 3. E aí ele para. Então, vamos colocar aqui. Na outra aula que a gente viu que se a gente colocar num mais, ele soma mais um e já atribui o valor. Então, em vez da gente colocar aqui num é igual a ele mesmo mais 10, quer dizer, mais um, a gente vai colocar só mais. Aí aqui, a gente também pode fazer com que ele some mais 10 a cada vez que ele executa, ou menos 10, ou vezes 10, ou dividir por 10, ou até a porcentagem aqui, pegar a décima porcentagem dele. Enfim. Mas vamos fazer aqui mais um. Só pra gente ver como funciona. E agora a gente vai colocar as chaves aqui. Por que a gente não vai usar o short? Porque como a gente mesmo usando um valor pequeno, o for ele não aceita o short. Então vamos usar o int mesmo. Vamos dar um printf e ver o que vai acontecer aqui. Vamos dar um assigned, porque isso tem valor positivo. E vamos colocar aqui null. E agora vamos executar aqui. Ele não deu nada. Porque aqui não é o valor, tipo, ele vai terminar se for 3. Aqui ele vai continuar o for se for menor ou... Aqui é tipo, ele vai continuar o for se, por exemplo, o número for menor ou igual a 3. Se for maior, aí ele não executa. É porque tava 3, ou seja, só se não fosse 3 ele executaria o for. Eu me confundi. Então agora a gente executa 0, 1, 2, 3. E aí já é maior, que ele vira 4. E aí já fica falsa a condição, ele para de executar. Então seria tipo, se não for menor ou igual a 3, ele executa o for. Então, a gente percebe aqui que ele fez certinho, 0, 1, 2, 3. Mas a gente não colocou nenhum no mais. Porque a gente coloca aqui e ele automaticamente já soma mais um toda vez que ele executar. Ou seja, for printf, aí no inicia 0. Então, 0. Aí ele acabou, ele reexecuta, ele já vira 1. Aí aqui já é 1. Aí ele acabou o código aqui dentro do for, ele vai reexecutar, aí vira 2. Aí ele reexecuta, aí vira 3. Aí ele vai reexecutar e vira 4. Ele já não vai, porque ele sempre verifica a condição. E ela é falsa, então ele não vai entrar aqui dentro das chaves do for. E aí a gente pode fazer a contagem de quanto a gente quiser, sem escrever sem criar variável e tal. Deixa eu só dar um Ctrl/N aqui. E agora a gente pode perceber aqui ó, que ele criou 100, como eu pedi. 0, 2, 3, 4, 5, até o 100. Então, o for, ele já... A diferença dele por enquanto, quer dizer, pro while, é que ele já cria uma variável automaticamente, aqui você coloca o valor que você quer. E agora a gente pode colocar aqui para ele ir menos, ou seja, menos eu acho que eu não mostrei, mas ele existe o mais e o menos. Não o vezes, mas o menos existe. Então vamos testar aqui. Porque a condição aqui
ele inicia em zero, ele sempre vai ser menor que zero, porque ele tá sempre em números menor que 100, porque ele tá sempre em números negativos. Vamos verificar que ele vai continuar o código só se ele for maior que zero. Ele inicia em 10, ou seja, quando ele chegar em menos 1, ele vai parar o código. Então, ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, acabou. Aí, a gente também pode colocar aqui, mais igual a 10, ou seja, deixa eu voltar aqui. E colocar para ele somar mais 5 toda vez que ele executar. Agora foi bem mais rápido, a 0,5 foi muito mais rápido. E eu posso colocar para ele de 10 em 10, que fica menor ainda, ou de 50 em 50, que isso ele só vai printar 2. Quer dizer, 3, que começa com 0. Então, a gente também pode colocar o menos, né? Ou seja, ele dá menos 50, aí ele inicia no 0. E ele só vai continuar executando o programa se ele for maior ou igual a 100. Menos igual a 50. E se não for igual a 0. Se não for maior ou igual a 100. Número menos igual a 50. Ué. Porque aqui é menos 100, né? É menos 100, não 100. Aí, deu uns números doidos aqui. Vamos fazer então ele começar em 100. Então. Opa. Começa em 100. E se ele for menor ou igual a... Então, se ele for menor... Se ele for maior ou igual a 0, ele vai executar. Acho que é porque eu deixei maior, né? Quando foi no de menos 100. E ele vai fazer menos aqui. 100, 50 e 0. Então, dá para fazer com menos, dá para fazer com vezes. Isso a gente já viu, né? Ele começa em 0 e vamos fazer ele até 1000. 1000. Se ele for menor ou igual a 1000, ele continua executando. Só que como ele tá 0, ele vai fazer vezes 50, não vai mudar nada. Então ele precisa começar em 1. Aí ele vai fazer vezes 50. Vezes 50 vai aumentando o valor cada vez mais. 1,50 porque ele vai fazer vezes 50. E aí vai ficar 50 vezes 50. Eu vou colocar 10. Ficar o número menor. 1, 10, 100, 1000. Vou colocar 2 agora. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Aí ele foi pro 512, ele fez vezes 2 e deu mais que 1000. E aí ele deu falso, porque deu mais que 1000 e aí ele parou de executar. É por isso que ele não deu print no valor. Mas então esse é o comando for. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like e comentar o que acharam do vídeo. E é isso, gente. Tchau!